Felipe, eu tenho pouco dinheiro. Como você montaria uma carteira de fundos imobiliários somente base 10? Fala família, Felipe Investe aqui e antes do vídeo começar já vou pedir o seu like para você se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Bora lá pro vídeo então. E primeiro eu queria falar um pouco sobre o IFIX. O IFIX é um índice que mede alguns fundos imobiliários, não são todos os fundos imobiliários da nossa bolsa. Porém, hoje em dia é composto de 117 fundos imobiliários, o IFIX. Desses 117, apenas 31 fundos imobiliários são de base 10. Então eu estou aqui no site Clube FI e para facilitar, eu já coloquei aqui todos os fundos imobiliários base 10, lembrando somente do IFIX. Ah, Felipe, mas só existe 31 fundos imobiliários base 10? Não, existem mais. E eu vou mostrar para vocês a minha lista dos melhores, como que eu montaria uma carteira de somente fundos imobiliários base 10 por enquanto. Lembrando, eu acredito que não é possível uma carteira a longo prazo sem você comprar um fundo base 100, porém acredito também que todos os caminhos de fundos imobiliários base 100 um dia chegarão à base 10. Vamos lá. XPSF11 é um fundo que eu não teria. SARI11 é outro fundo que eu não teria. Gosto do KIZU11, acho ele um bom FOF, ele é um FOF, fundos de fundos. SNEL11 é o Suno Energias Limpas. Esse fundo ele não está pronto, porém ele é bem interessante. RBRF não teria, multi-estratégia. VGHF11, Valora Hedge Fund, também não teria. ARRI11, não teria. KNSC11, não só teria como tenho na minha carteira previdenciária, é um fundo middle risk, frente ao universo Kinea, de indexador misto. JSAF, outro fundo que eu também não teria. CPTS11, Capitânia, não teria. VIUR11, não teria. Gari 11, esse sim eu teria. Mana 11 não teria. O KCRE 11, o Kinea Acreditas. Esse eu teria, galera. É um fundo de PCA, fundo base 10, de uma gestora excelente, bem diversificado, uma excelente gestão por trás. E sim, esse eu teria sim. Kinea Acreditas. MXRF11, polêmica, teria ou não teria? Galera, teria. MXRF11 é um hedge fund, ele investe em todo tipo de ativo, tanto atrelados a papel quanto os atrelados a tijolos, né? Eu teria, porque eu gosto bastante da estratégia, né, do Maxi Renda. SPXS11 não teria. CYCR11 é outro fundo que eu também não teria. WHGR11 não teria. BBIG, fundo de shoppings, não teria. PORD 11, gosto bastante do PORD 11, fundo que eu teria. RBRX, multi-estratégia, não teria. VGIR 11, saiu o relatório gerencial desse fundo aqui no canal. Esse fundo ele tem algumas concentrações, fundo 100% de CDI, é um fundo de CRI puro sangue, né? Quando eu falo CRI puro sangue é que ele não tem participações em compra de outros fundos imobiliários e tal. Eu gosto dele, gostei dele, mas devido às suas concentrações eu não sei se eu teria, vou ser bem sincero aqui. O Life 11 não teria. BTCI 11, que mudou de nome recentemente, é um fundo que eu teria, eu acredito que seja um bom fundo para começo e tal. MCRE 11 da Mauá, não teria. CCME 11, não teria. Vino 11, também não teria. VGRI 11, não teria. GGRC 11, não só teria, como eu tenho na minha carteira previdenciária também. Acho que é um fundo que vem se movimentando mais, se não é o fundo que mais está se movimentando do final do ano para cá. É um fundo que eu gosto bastante. As Agros vem fazendo uma excelente gestão em questão de trabalho, venda e compra de portfólio, principalmente as compras, né, que ele vem comprando. Igual esse galpão de Pirituba, salvo engano, ele já comprou e não deu nem um mês ele conseguiu vender, né?
Então é um fundo muito bom aí, na minha opinião. CPSH11, fundo de shoppings da Capitânia. Fundo que eu gosto bastante também, porém é um fundo novo, recente, não tem muito histórico e tal, mas eu gosto bastante. A JFI é outro fundo imobiliário base 10 da AJ Maus, porém é um fundo de shopping que só investe em shoppings em Santa Catarina, galera. Sim, somente shoppings em Santa Catarina. Esses são os fundos imobiliários aqui do IFIX. Agora eu vou montar a minha carteira de fundos base 10 para vocês. Então, galera, eu montei uma planilha aqui de alguns fundos imobiliários que sim, eu teria na minha carteira de base 10. Lembrando, galera, se você quer só ter fundo imobiliário base 10 na sua carteira, provavelmente você vai diversificar pouco, vai ter dificuldade em achar bons fundos. A maioria são fundos secundários, por isso só tirei os melhores aqui, que eu classifico como fundos primários. E é isso, vamos lá. Carteira de FIIs base 10. O primeiro, KNSC, fundo da Quineia. Fundo de papel, GGRC11, Fundo Logístico da Zagro, EGAF, Fiagro, MXRF11, Fundo de papel, SNAG11, Fiagro, Rura11, Fiagro, Cacreditas, Fundo de papel, o CPSH11, Fundo de shopping, HGBL é um fundo de logística, porém mais que a metade do seu patrimônio ali dos seus galpões estão ligados a um inquilino só, que é a Natura. FGAA11 é outro Fiagro e o Kiso 11 é um FOF. Ah, Felipe, então eu vou copiar essa carteira e vou montar igualzinho com esses fundos imobiliários. Vai dar ruim? Com certeza vai. Não copiem, isso é só modo didático. São fundos imobiliários muito bons, esses que eu coloquei aqui, porém baseados no meu estudo, na minha análise e tal. Coloquei algumas pimentas, como na minha opinião, Fiagro é uma pimenta, o HGBL é outra pimenta, por ter grande exposição em um inquilino só, e o Fiagro a gente sabe o quanto é volátil. A gente percebe que só tem dois fundos de papéis e dois fundos de logística, além de um FOF, né? Mas não tem uma diversificação boa, né? Teria que ter renda urbana, de repente um logístico mais robusto e tal, como o GGR6, GGRC, né? Mas não dá, galera. Então a gente tem que colocar fundos base 10. Claro, dá pra gente começar com fundo base 10, a gente teria que colocar fundo base 100, né? Dá pra gente começar até ter um certo dividendo e tal. E aí começar a investir em fundos realmente base 100. Nem que a gente compre um fundo só por mês e tal, mas fundos base 100 são infinitamente é, tem uma ampla gama, né, de fundo base 100 do que de base 10. Não é melhor nem pior, porque isso não altera nada. O que altera em um fundo base 10 e um base 100 é a diferença que você tem mais facilidade para comprar com R$ 10 do que com R$ 100. Somente isso. Os dividendos são a mesma coisa, tanto que se um fundo base 100 se desdobra, ou seja, você tem uma cota de um fundo que tem equivale a R$ 100. Um exemplo. Esse fundo ele vai se desdobrar. O que vai acontecer? Ele vai se desdobrar de 1 para 10. Então, dentro desse 100, ele vai se dividir em 10 pedaços, que vai dar as 10 cotas, pelo mesmo dividendo. Então, não altera em nada. Fundo base 100, na minha opinião, é a mesma coisa. Só não digo que é melhor porque, como eu disse, existem bem mais fundos base 100 do que base 10, né? Inclusive eu peguei até alguns aqui fora do IFIX, como o Snag, o Rura, o próprio FGAA11. Enfim, como eu disse, dentro do IFIX, não dentro da Bolsa, 31 fundos imobiliários base 10. Dentro da Bolsa temos mais. Porém, ainda na minha opinião, não é o suficiente para a gente poder montar uma carteira somente com o fundo base 10. Então é isso, galera. O vídeo de hoje é esse. Lembrando, mais uma vez, essa carteira é modo didático, não é para você copiar, eu vou usar, vou copiar a primeira coluna, vou copiar a segunda coluna. Provavelmente em algum momento vai dar ruim. Estude antes, antecipe meu canal, veja os vídeos,
onde eu leio o relatório gerencial da maioria desses fundos imobiliários aí. Basicamente é isso, galera. Eu sou o Felipe Invest e fui!